Bom dia, pessoal. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos, né? Então, estamos no nosso último dia da jornada. Então, esse primeiro painel é o novo edital de pesquisa clínica para dispositivos médicos, requisitos e oportunidades. Então, esse painel apresentará os principais pontos do novo edital de pesquisa clínica com foco nos requisitos regulatórios aplicáveis a dispositivos médicos. Serão abordadas as expectativas das autoridades sanitárias, os impactos para patrocinadores e pesquisadores e as oportunidades para fomentar a inovação com segurança e conformidade. Esse tema é estratégico para ampliar o desenvolvimento clínico e o acesso a novas tecnologias em saúde. E para compor esse painel, eu chamo ao palco Mariana Gradim, coordenadora de pesquisa clínica em produtos para a saúde na Anvisa, farmacêutica com atuação na agência desde 2007, possui experiência em avaliação regulatória, estudos clínicos e análise de segurança e eficácia de dispositivos médicos. Eu também chamo ao palco o Dr. Pierre Galvani Silveira, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina e cirurgião vascular e endovascular. Doutor em medicina, atua no desenvolvimento de dispositivos médicos endovasculares, com foco em inovação e tratamento de doenças arteriais, e também é presidente e fundador da Arco Médico. Também convido ao palco a doutora Grace Lousana, fundadora e presidente executiva da SBPPC e diretora-presidente da Invitare Pesquisa Clínica, médica veterinária e bióloga, é referência em pesquisa clínica no Brasil, com ampla atuação na formação de profissionais e estruturação de centros de pesquisa. E para moderar esse painel, eu chamo ao palco Vivian Zaniolo, gerente de assuntos regulatórios na Johnson & Johnson Vision, farmacêutica bioquímica com mais de 20 anos de experiência em dispositivos médicos e diagnóstico in vitro. Atua também como vice-coordenadora do CIR Latam, aqui na Bimed. Pessoal, bom dia. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço também a Bimed mais uma vez pelo convite de estar aqui mais um ano, podendo falar com todos vocês sobre o edital de inovadores, né? A CPPRO coordena essa iniciativa desde 2023 na casa. Nós tivemos primeiramente um projeto piloto, cujo nome é piloto não é por acaso. E agora a gente vai expandir essa iniciativa. Então, estou bem contente de falar sobre isso aqui hoje. Então, o tema é o novo edital de pesquisa clínica para dispositivos médicos, quais os requisitos regulatórios e oportunidades. Eu sempre gosto de trazer, eu acho que muitos têm muita intimidade com a estrutura da Anvisa, mas eu gosto de trazer nosso organograma mostrando o tamanho do universo que é a agência, né? E nós, a GGTPS, estamos aqui inseridos, então, dentro da terceira diretoria da casa. E a nossa estrutura, então, é a Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde. A CPPRO, então, se encontra ligada a essa gerência geral. E dentro da gerência geral nós temos, então, a Gerência de Tecnologia e Equipamentos, a GEQIP, a Gerência de Produtos Diagnósticos de Uso in Vitro, a GEVIT, a Gerência de Tecnologia de Materiais de Uso em Saúde, a GEMAT, e dentro da GEMAT também uma outra coordenação, que é a de Materiais Implantáveis e Ortopedia. Então, dentro dessas caixinhas, né, falando de uma forma bem simplificada, as atividades da coordenação de pesquisa clínica em produtos para a saúde, a nossa CPPRO, de uma forma bem simples, conceder anuência em investigações clínicas que vão ser conduzidas no Brasil com dispositivos médicos.
auxiliar também na avaliação de desempenho, eficácia e segurança em suporte às demais áreas da GGTPS. Muitas vezes existem relatórios de avaliação clínica um pouco mais complexos, então as áreas pedem ajuda para a CPPRO e a CPPRO auxilia nessas análises. E a coordenação, por enquanto, do projeto piloto, né, chamado Projeto Piloto para Avaliação Regulatória de Dispositivos Médicos Inovadores de Interesse em Serviços de Saúde no Brasil. Então, nós lançamos esse edital de chamamento no final de 2023. Foi uma ação inédita na casa. Então, tinha esse objetivo, né, de acompanhar o desenvolvimento dos dispositivos médicos altamente inovadores, fazer a discussão dos riscos subjacentes a esses dispositivos ao longo do seu desenvolvimento, junto aos desenvolvedores, antecipar questionamentos da agência ao longo do desenvolvimento dos projetos e da sua condução, para possibilitar um acesso mais rápido da sociedade a esses produtos. Então, na época, a gente publicou o edital de chamamento em novembro de 2023. Tínhamos dado um mês para participação, que foi realizada por meio de um formulário, agora vai ser da mesma forma. Mas, como era final de ano, a gente recebeu muitos pedidos, assim, né? Podia expandir um pouquinho esse prazo e tal. Então, nós lançamos um novo edital, estendendo, né, esse prazo para participação até janeiro de 2024. E, na época, quem já me ouviu falar sobre esse edital já me ouviu dizer isso. Nós não sabíamos o que esperar dessa iniciativa. Então, nós disponibilizamos 10 vagas para seleção, para que a gente pudesse acompanhar pelo menos 10 projetos, mas nós sequer sabíamos se haveria 10 inscritos, né? Então, foi assim, algo, como eu falei, não é à toa que chamava piloto, né? Nós estávamos bem crus no assunto, assim. E tivemos uma grande surpresa, que, na verdade, gerou alguns episódios de insônia e pesadelos para a equipe da CPPRO na época, que nós tivemos mais de 100 propostas inscritas, foram 107 propostas, e a gente teve que se virar de algum jeito para fazer essa seleção. Então, toda a GGTPS, todas as equipes foram envolvidas para tentar entender os projetos, para ler todas as propostas. Assim, foi muito interessante para todo mundo e muito desafiador, né? Dessas 107 propostas, apenas 25 foram consideradas pelas equipes da GGTPS como realmente inovações, né? E essas 25, então, passaram por um critério, uma matriz de pontuação, de acordo com os critérios do edital, e aí nós elegemos 10 projetos. Então, na época, a gente divulgou o resultado em fevereiro de 2023. Em abril, nós fizemos reuniões, uma primeira reunião com todos os projetos selecionados. Um dos projetos, que foi algo que nós não identificamos durante essa seleção, ele já havia sido finalizado, não tinha mais pesquisa para ser realizada, ele já estava pronto. Então, ele teve que ser desligado do projeto. Nós ainda ficamos acompanhando 9 projetos. E, até hoje, destes, 8 submeteram alguma documentação. Então, a gente teve um projeto que a gente conversou com o desenvolvedor, mas depois ele não nos deu mais nenhum sinal de vida. Mas, até agora, nós já tivemos 2 DICDs aprovados para 2 desses projetos. Um deles é o da Arco Medical, e o Dr. Pierre vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Nós tivemos já uma investigação clínica iniciada em janeiro desse ano, de um desses projetos. E, assim, não enseja a submissão de uma petição de anuência em processo de DICD, mas também nós temos um projeto de IVD que está sendo acompanhado por nós no âmbito do projeto. Então, no nosso dia a dia, nós estamos acostumados a receber assim, uma enxurrada de documentos que a gente tem que processar numa velocidade muito grande. A gente ficava até com muito medo assim, do projeto de inovação. Mas isso já é a primeira lição. A gente já começou a aprender que o ritmo desse projeto depende do ritmo do desenvolvimento, que aí é outra história completamente diferente. Então, é um dos motivos também que nos fez perceber que a gente consegue acompanhar mais projetos e lançar um novo edital.
não existe uma obrigatoriedade, não é um sandbox, não existe uma obrigatoriedade de você criar novos mecanismos regulatórios, mas é uma oportunidade da gente enxergar mecanismos que a gente pode desenvolver na casa. Um desses foi a necessidade de trabalhar um guia de Early Feasibility Studies, ou estudos de viabilidade inicial para dispositivos para o Brasil. Apesar de que, mesmo a gente ainda não tendo elaborado esse guia, nós temos recebido uma crescente desse tipo de estudos na agência. E também a necessidade de flexibilização em processos específicos de importação para dispositivos médicos em investigação, que nós percebemos, acompanhando um projeto, que havia barreiras assim bastante complicadas de se atravessar para o inovador nacional com relação à importação. Então, nós tivemos várias interações com a PAF, nós estamos conversando com eles. Inclusive, a RDC 81 ela está em revisão e nós elaboramos uma proposta de uma alteração no texto para que, em casos específicos, como um projeto de inovação, né, de estímulo ao inovador nacional, em relação à pesquisa clínica de dispositivos, a gente possa, então, flexibilizar a entrada de alguns produtos em algumas situações. Então, já temos essa evolução também na casa a partir do projeto piloto. Então, agora nós vamos ter um novo edital. Ele vai ter basicamente as mesmas características do edital anterior. O edital anterior ele foi, em grande parte, inspirado no programa do FDA, né, que é do Breakthrough Devices Designation. Mas lá eles têm um programa, né, permanente para todo mundo, aqui a gente não dá conta. Mas vamos novamente selecionar 10 projetos enquadrados nas classes 3 ou 4 de risco, de acordo com a RDC 751, representando uma tecnologia inovadora, sem alternativas terapêuticas ou diagnósticas comparáveis no nosso mercado e que apresentem um potencial de vantagem significativa sobre as alternativas já existentes. Um desenvolvedor deve possuir equipe e infraestrutura em níveis adequados para realizar as investigações clínicas com esses dispositivos. E nós incluímos agora esse último item, de que o projeto deve estar em fase de desenvolvimento com um nível de maturidade maior ou igual ao TRL 6. Por quê? Não foi algo que nós pensamos no projeto piloto, que, como eu falei, a gente não sabia nem o que viria. Mas nós temos em acompanhamento projetos que estão bem iniciais, que são muito interessantes, que a gente quer muito ver, né, acontecer. Mas um deles, por exemplo, eu já mencionei também em outras apresentações, ele fazia parte do projeto de doutorado do desenvolvedor que conversou conosco, ele estava no início do doutorado. Então, para esse aí, a gente já tem 2 anos que caminharam, tem pelo menos mais 2, né, assim, até ele terminar a tese, para ele começar a ter mais interações conosco e transformar isso numa tecnologia. Então, vai levar bastante tempo e a gente quer projetos que estejam, então, num nível assim, um pouquinho mais aptos, né, a começar suas investigações clínicas ou a continuá-las. Ai, peraí, eu acho que faltou um aqui. Ah, não, é isso mesmo. Então, a gente adaptou esse quadrinho do guia de Breakthrough Devices do MDCG, né, da Comissão Europeia, para ilustrar mais ou menos quais seriam os candidatos mais fortes assim, né, a serem selecionados para o projeto. Então, na avaliação da GGTPS, nós vamos considerar então inovadores esses dispositivos que apresentam inovação tecnológica aliada também à sua aplicação na prática clínica. Você pode ter uma matéria-prima nova, muito moderna e tecnológica, mas se o seu dispositivo não for ter um impacto em saúde, na saúde do indivíduo, na saúde da população, ele não vai ser o melhor candidato para o nosso projeto, né? Porque o nosso foco realmente é o acesso da população a inovações na área de dispositivos médicos. Então, é isso. Pode ser uma inovação incremental, ou uma inovação disruptiva, ou uma inovação que traga uma mudança de paradigma, né, que é o máximo que a gente espera.
e que tem, então, um impacto clínico, pelo menos na saúde do paciente e, de preferência, para a saúde pública, né? Então, em várias pessoas. Esse quadrinho não está no texto do edital que a gente vai publicar, mas a gente pretende, num perguntas e respostas, ou ali numa notícia, colocar algo assim para nortear quem estiver interessado em participar do projeto. Então, novamente, assim como foi no edital anterior, dentre os 10 dispositivos inovadores que nós iremos selecionar, pelo menos 5 deverão ser objeto de desenvolvimento por empresa ou instituição nacional. Obviamente que, se não houver 5 nacionais preenchendo os nossos critérios, aí nós vamos abrir para projetos internacionais. Nós colocamos também como novidade a priorização para a seleção de projetos com financiamento público e projetos voltados à saúde da mulher, que são minoria hoje em dia nos projetos de desenvolvimento, não só de dispositivos médicos. E, como critério de desempate, nós vamos priorizar, então, projetos que tiverem fase de validação com maior número de etapas concluídas no seu desenvolvimento, para a gente conseguir dar uma vazão maior mesmo a esses projetos e depois conseguirmos acompanhar mais, né, mais para frente. E, da mesma forma que no edital anterior, priorizaremos também dispositivos que se destinem a doença ou condição clínica com a maior morbimortalidade e que atendam a uma necessidade emergente em saúde pública. Então, tudo isso vai ser convertido numa matriz de pontuação para nós fazermos a seleção dos projetos. O que nós pretendemos é que o novo edital seja publicado até junho de 2026. O texto dele já está pronto, a gente agora está formulando o formulário, porque nós tivemos muitas falhas no nosso formulário anterior. Por exemplo, nós tínhamos o e-mail de quem estava submetendo o projeto, mas a gente foi incapaz de pedir o telefone da pessoa no formulário, tivemos que entrar em contato, eu quase arranquei os cabelos procurando o telefone do povo na internet. Então, coisas básicas que a gente assim, pecou muito em fazer. Então, vamos colocar um formulário mais rico assim, para ajudar a nossa seleção dos projetos. E pretendemos, então, colocar um prazo para submissão de propostas de 30 dias e para análise das propostas de 60 dias. Essa análise ela é distribuída para todo o corpo técnico da GGTPS. Está todo mundo preparado já, né, Marcinha? E, então, os participantes do projeto vão se beneficiar dessa intensa articulação e comunicação com a Anvisa, com seus especialistas e, se necessário, também consultores técnicos. A gente vai reforçar novamente que nós não temos essa figura da aprovação condicional de registro para dispositivos médicos, então isso não é o objetivo do edital. Vamos acompanhar o desenvolvimento clínico e técnico dos dispositivos e, lá na frente, priorizar o registro do projeto que tiver sido acompanhado, então, na sua completude pela GGTPS. Isso é uma das questões também que surgiu nas nossas discussões sobre o novo edital, é que o projeto ele é coordenado pela CPPRO, porque agora a gente está acompanhando essa fase de desenvolvimento dos primeiros testes, né, do desenho dos estudos, das investigações clínicas e tal, e a gente falou assim, poxa, mas como é que vai ser lá na frente, né? Porque depois vão ser os outros times que vão entrar na jogada e vão ter essa interação e conversar com os desenvolvedores para, então, conseguir desenvolver um dossiê robusto para registro, né, que é o nosso objetivo ao final. Então, queremos chegar também nessa etapa, vai ser interessante ver como é que vai ser. Para investigações clínicas, a avaliação dos DICDs, né, que vierem para esses projetos vai ter um prazo máximo de 20 dias corridos para manifestação da Anvisa a partir da comunicação da submissão à Anvisa. Isso é possível por quê? Porque nós fazemos uma pré-análise via SEI, muitas conversas, muitos e-mails trocados com os desenvolvedores, apontando tudo que tem que constar naquele processo. E aí o processo vem instruído muito bonitinho e completo, já com todas as perguntas que nós faríamos numa exigência já respondidas previamente. Então,
Esses DICDs entram, eles já passam na frente, a gente já faz a análise completa e a anuência é publicada bem rapidinho. E como conversamos também sobre essa questão de como vai ser lá na frente, né, na hora do registro, a gente precisou colocar no texto do edital que a seleção do projeto para participar desse projeto de avaliação da Anvisa, ele não vai implicar numa concessão tácita de um registro ao final do acompanhamento. Então, todos os requisitos regulatórios para o registro de um dispositivo médico, eles terão que ser realizados e atendidos ao final desse acompanhamento. E por nós termos tido um caso em que o desenvolvedor do projeto queria que nós fizéssemos a incorporação no sistema de saúde, a gente também deixou claro que a gente não realiza esse acompanhamento com a finalidade de incorporação no sistema de saúde. A gente encaminhou o pessoal para ter contato com a Conitec, né? E eles entenderam que esse não era o papel da Anvisa, mas agora está claro no edital para evitar esse tipo de confusão. A gente também incluiu a necessidade da apresentação de relatórios periódicos para os participantes acerca do andamento dos projetos, minimamente a cada 12 meses. Não é para botar pressão em ninguém, a gente sabe, e cada vez mais conversando com os desenvolvedores, a gente conhece as dores e as dificuldades que do desenvolvedor de inovação em dispositivos no Brasil, mas é para nós termos essa noção de que caminhou, quanto caminhou, e você tem interesse ainda em ser acompanhado por nós, porque a gente tem um dos projetos que, depois que nós conversamos, o desenvolvedor não apareceu mais, não nos respondeu mais, e ele está ocupando o lugar de um outro projeto que poderia estar sendo acompanhado. E, então, nós estendemos também essa obrigatoriedade para aqueles que estão participando do projeto piloto, e, a partir da publicação, então, do novo edital, aqueles que não se apresentarem, falando, estou aqui, continuo com interesse em ser acompanhado pela Anvisa, eles vão ser desligados do projeto. Aqui eu trago sempre para vocês, porque não é todo mundo que conhece, nós temos um painel de BI da CPPRO, que está no portal da Anvisa, onde podem ser consultadas todas as investigações clínicas aprovadas no país desde o início da CPPRO, que é 2016. Então, quem tiver interesse, visite o nosso painel. Eu agradeço pela atenção a vocês. Muito obrigada. Então tá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui junto com pessoas muito importantes no nosso projeto. Quanto tempo eu tenho aqui para falar? É um perigo isso, eu sou prolixo, então... Assim, eu venho aqui para dar um depoimento, não vou mostrar nenhum slide, mas... resumindo brevemente o meu passado até o presente, normalmente os empreendedores têm uma cara muito mais jovem que a minha, né? Eu comecei a empreender em 97, quando eu fundei a primeira startup de dispositivo médico da classe 4. Eu trago isso aqui porque naquela época a Anvisa não existia. Toda a fase regulatória daquele projeto, que era um dispositivo inovador também na ocasião, essa empresa não existia similar na América Latina, e a gente começou um estudo clínico que foi muito complexo, a gente montar tudo aquilo para que aquilo tivesse um valor regulatório. O único órgão que na ocasião existia era a CONEP, e existia uma confusão e uma falta de entendimento de todo esse processo muito grande no nosso país, né, por razões óbvias. Durante esse período, no ano 2000, quando já a Anvisa existia, a gente conseguiu o registro desses dispositivos para ser comercializado no Brasil. Depois disso tudo, 10 anos depois, eu deixei a empresa, montei outra startup, alguns projetos que
bateram na trave e só me causaram prejuízo. E em 2018 a gente iniciou um novo projeto baseado em cima de uma patente que havia sido depositada nos Estados Unidos. A partir dessa ocasião, eu comecei a sofrer novamente as dificuldades de qualquer empreendedor no Brasil, que é a dificuldade de financiamento, de apoio institucional e também, na fase mais adiantada desse processo, a questão regulatória. Para resumir uma história muito longa, né, você sabe, o desenvolvimento de um dispositivo de classe 4, ele vai demorar entre 7 a 14 anos até chegar numa fase comercial. E todo esse período é um período que não existe nenhuma receita e nenhuma startup. O investidor brasileiro olha isso com olhos de desprezo e medo, e ele se afasta numa velocidade incrível cada vez que você tenta pegar algum dinheiro de investimento. Então, talvez o maior apoiador que a gente teve em todo esse período foi o CNPq, e no programa dele de RAI, que é um programa fantástico de recursos humanos, que tem 2 objetivos principais, que é inserir no mercado de trabalho jovens doutores e mestres que estão saindo da universidade, e isso é muito eficiente. E eu tenho a prova viva disso, que durante a nossa jornada lá, 6 pelo menos se inseriram no mercado, e 2 atualmente estão conosco, felizmente não nos deixaram, mas cada vez que um ia embora eu ficava muito contente que o objetivo havia sido cumprido. Um divisor de águas na nossa empresa, quando a gente estava perdendo todo o fôlego financeiro e com os nossos sócios investidores, foi em 2003 com o aparecimento do edital da Anvisa, porque a gente já estava chegando num nível de maturidade tecnológica bastante aceitável, e o próximo desafio seria o desafio regulatório. O desafio regulatório para qualquer dispositivo desse tipo é muito complexo e muito grande. Eu já havia vivido isso no passado e eu sabia que enfrentar aquilo de novo ia exigir tempo e dinheiro, o que é uma coisa que normalmente uma startup nessa fase já não tem, principalmente dinheiro. Esse edital apareceu, não sei quem lá na empresa que descobriu o edital e a gente aplicou. Em 2004 a gente recebeu a notícia, né? 2004, né, Suzy? 2024, perdão, eu estou com o chip quebrado. 2024, a gente aplicou em 2023, em 2024 a gente foi selecionado, felizmente. E aí começou uma corrida bem diferente da que a gente vinha realizando até então. As fases regulatórias de um dispositivo classe 4, elas são bastante complexas, elas exigem uma dedicação e uma expertise que normalmente as startups não têm, e a comunicação com as agências regulatórias não existem ou não existiam até haver esse programa. Né? Isso nos abriu uma janela de oportunidade e a possibilidade de a gente discutir todos os passos que seriam realizados diretamente com um grupo técnico altamente sofisticado e com um conhecimento enorme em todos esses passos, em todo esse processo. Toda a nossa jornada, né, por assim dizer, ela mudou completamente a partir do momento que a gente teve o apoio desse programa. E nos deu uma velocidade inimaginável antes para nós, e a gente conseguiu, a partir de 2024, acelerar bastante. Tanto é que na quarta-feira que vem, da próxima semana, nós vamos realizar o primeiro implante em humanos do dispositivo que a gente desenvolveu. A nossa indústria, do ponto de vista de processo e fabricação, é muito complexa. Existem tecnologias que a gente não tem no Brasil,
como usinagem de stents, a fabricação dos tecidos que vão ser utilizados para serem associados ao stent, a fabricação dos sistemas de entrega. Tudo isso envolve uma tecnologia que hoje é aberta, que você tem que buscar em diferentes países. Então, o nosso dispositivo, só para resumir, ele é fabricado em 4 países diferentes, né? Uma etapa a gente conseguiu fazer na Alemanha, outra na Irlanda, outra nos Estados Unidos, outra na Espanha e aqui. E a gente vai reunindo tudo isso e vocês podem imaginar a complexidade regulatória que tudo isso representa. Então, o meu depoimento aqui é de puro agradecimento à Anvisa, à equipe técnica que é altamente qualificada. As conversas sempre eram, além de prazerosas, elas eram instrutivas e sempre tinham um ganho muito grande para nós. Ela trazia respostas e o caminho a ser percorrido. É muito importante que a gente tenha um entendimento que esse programa ele não faz um fast track do ponto de vista que você vai deixar de lado todos os requisitos de segurança que um projeto desse tipo deva ter. Mas ele nos traz um caminho mais rápido porque as respostas são dadas rapidamente. Eu sei como a gente patina e faz quase um exercício de tentativa e erro quando não existe esse suporte. Então, eu queria mais uma vez agradecer e dizer para todos vocês que todo mundo que, se tem algum empreendedor aqui, deve aplicar para esse programa. Ele não devia ter 100 pessoas aplicando, ele devia ter 100 vagas para atender a 200 pessoas que aplicam, né? Então, aqui é um pedido à Anvisa que dedique todo o pessoal que seja necessário para ampliar isso, porque do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia para o nosso país, isso é fundamental, é uma peça muito importante em todo esse caminho aí que a gente tem que percorrer. Obrigado. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de participar dessa conversa. E Pierre, é isso, né? Ser empreendedor nesse país já é o grande primeiro desafio, seja para dispositivo, seja para qualquer outro produto que você queira colocar no mercado. Não é fácil empreender nesse país. Aliás, entender da carga tributária desse país, quando você pensa em empreender, já é o primeiro grande desafio, não é? Mas, enfim, a ideia é falar aqui sobre esses processos, mas, mais especificamente, a ideia é a gente falar um pouquinho, não sei se ele está mudando, é falar um pouco, a Mariana já explicou aqui como vai ser essa nova proposta, aqui são minhas relações institucionais, e, certamente, eu declaro aqui não haver conflito de interesse, eu estou aqui pelo conhecimento que a gente tem ao longo das últimas décadas. Eu comecei a trabalhar com a condução de estudos clínicos nos anos 80. Eu sei que muitos aqui são muito jovens, mas eu sempre brinco que vocês não vão se aposentar e eu vou. Porque, realmente, né, essa deve ser uma das vantagens, né? Tem que ter alguma, né? Então, a ideia aqui é a gente chamar um pouco de assim, pontos de atenção, né? É claro que toda a jornada que Pierre colocou aqui é uma parte extremamente complicada, né? E, mais do que isso, você garantir que tudo isso tem rastreabilidade. Esse é um ponto extremamente importante para as pessoas que desenvolvem produtos. Muitas vezes, as startups ou as empresas que estão aí inovando, elas desenvolvem os processos, mas a gente não consegue depois comprovar como aqueles processos foram desenvolvidos. Portanto, a gente não consegue garantir que ele pode ser repetido.
E esse, às vezes, é um dos grandes complicadores, porque, muitas vezes, a gente recebe algum documento, ou recebe um projeto, ou recebe alguém que atua nessas empresas, e quando a gente começa a fazer as perguntas, né, mas como que você fez esse relatório, onde você fez, a gente não tem esses documentos todos. E aí, evidentemente, a gente vai acabar tendo um problema com o órgão regulador. Então, claro que esse edital ajuda muito, porque essas são orientações que vão sendo dadas para o desenvolvedor, que ele realmente tenha tudo muito registrado. Mas a ideia é a gente planejar, qualificar as empresas com as quais a gente está trabalhando. Então, esse processo de qualificação não é um processo simples, porque você precisa garantir que estes terceiros envolvidos nos processos, em todos eles precisam ser qualificados, e a qualificação desses terceiros também não é uma coisa simples. Você tem que trabalhar com treinamento, e treinamento não é você fazer um curso e pendurar um certificado na parede, né? Porque se fosse assim, seria muito simples. Então, o treinamento é você realmente garantir que as pessoas envolvidas estão capacitadas para realizar aquele processo. Você precisa controlar os processos, o que também não é simples. Você precisa garantir que tudo aquilo que você fez vai ter condições de chegar num processo de registro. Portanto, tudo isso tem que ser monitorado, e aí a gente encerra esse processo. Então, a gente fez um fluxo aqui com algumas etapas, né? Seriam 12 etapas muito mínimas aqui, né? E a gente começa com o plano de investigação clínica. Então, a gente tem tudo que o Pierre falou, que ele está há anos desenvolvendo, e aí, finalmente, ele disse, quarta-feira eu vou incluir o primeiro participante de pesquisa. Então, para a gente chegar nesse primeiro participante de pesquisa, a gente começou escrevendo um protocolo de pesquisa, né? Então, antes do ensaio clínico, a gente precisou desenvolver um protocolo, precisou qualificar centros de pesquisa. E quando a gente começa a qualificar centros de pesquisa, começamos aqui com um grande problema. Onde estão os centros no Brasil com competência para desenvolver uma investigação clínica com dispositivo? Muitas vezes nós procuramos a academia, né? É uma ideia que vem muito rapidamente na cabeça dos desenvolvedores. Eu vou procurar a academia, porque ali eu tenho grandes pesquisadores. Isso é real. Mas quando você procura uma universidade e pergunta para ela se ela tem interesse em conduzir uma investigação clínica com um dispositivo, que você tem um protocolo, que você é o patrocinador daquele projeto, que você tem um protocolo, e não só o protocolo, né? Você tem um conjunto de documentos que suportam aquele documento, aquele projeto. E a resposta que você tem é, vou colocar um aluno de mestrado ou de doutorado, precisa assinar um contrato e eu vou levar 8 meses para conseguir assinar esse contrato. Quando você diz que você precisa de uma equipe que você vai incluir num log de treinamento e que aquelas pessoas devem ser capacitadas e elas devem estar do começo ao fim do projeto, a gente começa a ter problemas. Então, eles muitas vezes não sabem nem que esse projeto vai ser monitorado. Quando você diz, olha, eu vou colocar um monitor aqui, a resposta às vezes é, imagina, como que você vai colocar alguém para monitorar o meu projeto? Não, o projeto não é seu, né? O projeto é do patrocinador. Então, esse processo de qualificação já é um grande gargalo quando a gente pensa no processo de inovação. E muitas vezes nós não temos pessoas qualificadas para o processo de qualificação. O que é que eu vou buscar nesse centro de pesquisa? Hoje em dia, nós mudamos bastante a questão regulatória no que se refere à aprovação ética. Então, é claro que eu vou ter que preparar um DICD, o que já é um problema, né? Explicar o que é um DICD. E a hora que você explica como é que você monta um DICD, as pessoas já ficam muito aborrecidas com você, porque não é só ter um projeto. Ah, mas eu já tenho o projeto. Mas não é só o projeto, né? Você tem todo um conjunto de documentos, todo um plano de desenvolvimento. Você tem um plano de monitoramento deste protocolo? Mas o que é um plano de monitoramento? Eu já recebi muito essa pergunta. O que é um plano de monitoramento? Eu tenho que ir lá? Não, você tem que, baseado no risco do seu projeto, desenvolver um plano de monitoramento. E você tem que ter aprovações
éticas e você tem que ter a aprovação da Anvisa. Felizmente, hoje, elas correm em paralelo. No passado não era assim. A gente tinha que aprovar primeiro no Comitê de Ética e depois mandava para a Anvisa. Hoje em dia, isso corre no paralelo. Só que nós estamos vivendo um momento que não é simples do ponto de vista ético. Parece que quando uma coisa melhor de um lado, pior do outro, né? Então, a Anvisa agora, ok, tem o edital, ela está acompanhando isso. Quando você submete um DICD, as equipes estão muito mais preparadas para fazer essa análise, ainda mais com o edital. Como você disse, você já está acompanhando tudo isso. E o Comitê de Ética? Hoje em dia, nós temos o INAEP, que é uma instância nacional de ética em pesquisa, e o processo de aprovação ética mudou totalmente. Então, se ele mudou totalmente, a pergunta é, o comitê de ética da instituição que você escolheu, ou das instituições que você escolheu, porque você pode até em algum momento fazer um estudo multicêntrico, o que já é outro, né, tem um outro cenário também bastante complexo, o CEP, o comitê de ética da sua instituição, entende o que é conduzir pesquisa com dispositivo? Muitos comitês de ética hoje entendem, não muitos não, o Brasil tem mais de 900 comitês de ética, eu não tenho medo de errar, 10% devem saber o que é um comitê de ética, o restante realmente são aprovados, mas tem uma dificuldade grande de entender o processo. Muitos comitês hoje entendem de avaliar projeto com medicamento, mas não entendem de avaliar projeto com dispositivo. E com dispositivo, a coisa é muito mais complexa, porque eu não posso fazer um estudo com dispositivo num indivíduo que, assim, está saudável, não tem nada, e eu vou lá e falo, tudo bem, fazer um dispositivo? Então, é uma outra situação. Então, a questão ética aqui é um ponto extremamente relevante. Então, não é só qualificar a estrutura do centro, é entender se o comitê de ética daquela instituição entende como que se faz uma análise daquele projeto. Então, essas aprovações regulatórias são absolutamente importantes. E a gente tem que ter todo um preparo da equipe, evidentemente, para poder seguir com esse projeto. Desse plano de investigação clínica, obviamente, nós não vamos entrar aqui nos detalhes, porque isso tudo está muito claro, mas a gente tem um ritual, né? Eu preciso garantir que esse plano vai ser seguido, né? Eu tenho que garantir boas práticas clínicas. E quando a gente fala de boa prática clínica, eu confesso que chega a ser um pouco irritante, porque quando a gente fala, você é aderente às boas práticas clínicas, todo mundo responde que sim, né? Porque você não vai falar, não, odeio isso, né? Você vai, sim, eu sou. E a pergunta é, o que você faz para garantir a sua aderência às boas práticas clínicas? Não adianta só você decorar quais são os princípios de boas práticas. Aliás, quando você fala em ser aderente às boas práticas, não é só seguir uma norma ISO, não é só validar os equipamentos, ter um monte de papel mostrando aquilo, é você garantir que você faz uma análise de risco e que você monitora esses riscos de maneira contínua. E que, diante de eventos, você tem planos de contingência, você tem planos de resiliência. Você, quando identifica algum erro, algum desvio, você trata esse desvio. Como é que eu tratei esse desvio? Qual foi a causa raiz desse desvio? Então, as pessoas, curiosamente, às vezes você fala, você é aderente às boas práticas clínicas? Sou. E ao E6, você é aderente? Aí as pessoas olham e falam, ao E6? Não, ao E6 acho que não. Pois é, mas o E6 é o guia de boas práticas. E, curiosamente também, as pessoas conhecem só o E6. Mas nós temos dezenas de guias no ICH. Nós temos IMDRF, que a Anvisa está ali discutindo essas ações. Então, falar de boas práticas clínicas implica eu ter uma equipe qualificada, eu ter monitores qualificados, eu ter um investigador qualificado, e a qualificação aqui não é só a competência técnica, mas ele é entender que a equipe dele vai fazer toda a diferença. Ok eu colocar um pós-graduando. A pergunta é, este pós-graduando sabe que ele está envolvido numa investigação clínica? E que ele tem que seguir o que está no protocolo? E ainda a gente ouve alguma coisa do tipo, na minha prática clínica eu não faço isso. Pois é, na sua prática clínica você pode não fazer, mas agora você tem um protocolo e você tem que seguir o que está no protocolo. E se tiver um desvio, se tiver uma violação, nós temos que tratar estas violações e esses desvios.
Então, a ideia de uma boa prática clínica é realmente algo extremamente importante. E aí a gente volta, né? Qualifiquei o centro? Eu tenho relatórios de qualificação? Essa é uma questão que a Anvisa vai questionar, né? Por que você escolheu fazer pesquisa neste lugar? Porque ele era seu amigo? Porque custava menos? Porque você estudou lá um dia? Não, eu preciso realmente justificar aquele processo de qualificação. Tem um relatório que você prepara. E não é só fazer um checklist. Eu tenho muita preocupação com o checklist. Checklist, quando a pessoa usa e não tem neurônio com conexão, é muito complicado. Porque ela vai lá, né, vai ticando. Tem. Só que, às vezes, a pessoa tem algo que eu não vou usar. Ou ela não tem alguma coisa e eu digo que ela precisava ter. Só que no meu estudo eu não uso. E aí você fala, tem alguma coisa errada, gente. Ah, mas eu fiz o checklist. Então, checklist é uma coisa irritante para quem não tem neurônio. A gente precisa treinar a equipe para ela ter uma lógica no checklist com relação ao que está escrito na investigação clínica que ela vai fazer. Muito bem. Contrato é outro gargalo. Contrato é um inferno, porque você manda o contrato, ele vai e volta. E aí, eu levei 1 ano para assinar uma porcaria de um contrato. Por quê? Porque, não sei, porque passou no conselho da instituição, depois passou pelo reitor, depois passou, não sei, o jurídico não entende nada. Não sei se tem advogado aqui, gente. Advogados, pelo amor de Deus, vocês têm que entender o que é um contrato de pesquisa. Aí o advogado olha aquilo, e é claro que contrato de pesquisa tem risco. É porque é pesquisa. É porque se não tivesse risco nenhum, né, a vida era boa. Mas se é uma pesquisa, tem risco. Aí o jurídico olha e fala assim, nossa, mas o participante pode ter um evento e morrer? Não vou assinar. Pode ter um evento e morrer. Por isso que nós vamos monitorar. Por isso que nós temos um hospital de retaguarda, por isso que nós temos vários pesquisadores. Mas só que nestas idas e vindas, quantos meses nós levamos para explicar para o jurídico? Então, assinar contrato de pesquisa em instituição, seja pública ou privada, é um grande problema. E uma outra questão, contrato de pesquisa não vai deixar ninguém rico. Então, não são contratos que você fala, nossa, mas vai entrar muito dinheiro na instituição? Não, não vai. Né? Mas, evidentemente, vai ter a possibilidade de a gente gerar muito conhecimento, de a gente atender, às vezes, participantes de pesquisa que não teriam acesso àquele tipo de procedimento. Tá, mas ele pode dar errado? Pode dar errado. Por isso que, antes de você incluir um participante, você fez tantas avaliações antes disso, para garantir ao máximo a relação risco-benefício com o maior benefício possível frente aos riscos, que sempre vão existir. Né? Às vezes a gente ouve assim, meu projeto não tem risco. Não existe projeto sem risco. Se é um projeto de pesquisa, tem risco. Pode ser um risco baixo, mas tem risco. Então, pensar nessa questão de contrato é bastante importante. Cuidado quando você pensa assim, eu vou só doar um equipamento, um dispositivo para a sua instituição, e você, pesquisador, faz tudo. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou muito legal em doar o produto para você. Tem alguma coisa bem estranha nessa relação. Então, é importante que a gente tome muito cuidado também, e depois eu quero registrar com este tipo de ação. Mas eu doei, ele fez a pesquisa e agora eu quero registrar? Então, precisa tomar cuidado com esta questão. Essas aprovações éticas, como eu disse, hoje em dia a gente mudou muito. Nós temos a Lei 14.874, que é de 2024, que erroneamente, até hoje, eu ouço as pessoas falando que hoje o Brasil tem uma lei de pesquisa clínica. Não tem. O Brasil não tem uma lei de pesquisa clínica. O Brasil tem uma lei que fala sobre conduzir pesquisa envolvendo seres humanos. É isto que a lei fala. E aí ela explica o que a gente tem que fazer. Essa lei tramitou durante 9 anos, ela tem uma série de questões complexas no corpo dela, inclusive incluindo a Anvisa. É uma lei que parece um Frankenstein, durante 9 anos ela teve uma discussão. Ela começa como uma lei de pesquisa clínica, mas que não foi para frente, e ela termina como uma lei de pesquisa envolvendo seres humanos. Ela cria a Instância Nacional de Ética em Pesquisa. A ideia da avaliação ética hoje sai do Conselho Nacional de Saúde. Pessoalmente falando, eu acho que esse foi um grande ganho para a gente, mas a lei em si, ela tem uma série de questões complexas. Por exemplo, ela manteve a ideia de CEP acreditado.
o que foi um grande problema, porque hoje nós só temos CEPs acreditados no estado de São Paulo, e aí ficou uma coisa complicada, que inclusive foi uma grande vantagem competitiva para as instituições que têm CEPs acreditados. Meiruzzi veio da Anvisa, felizmente uma pessoa técnica, muito técnica, que está tentando fazer o possível como responsável por INAEP, para tentar agora transformar esta lei, que teve um decreto 1 ano só depois, e agora tem uma série de regras que vão aparecendo para que a gente tenha mais CEPs acreditados, para que a gente consiga olhar o ambiente regulatório que nós tínhamos e entender como que a gente usa o que existia, mesmo tendo uma lei. Então, estamos vivendo um momento interessante. Então, como é que a gente encontra alguém que entenda disso? Né? Eu participei da criação do sistema CEP-CONEP, né, Pierre? A gente é velho, né? Então, a gente participou do processo de criação do sistema CEP-CONEP. Eu fui no lançamento da 196, pense. E aí tem a 196 e tal. Mas, gente, tem dezenas de regras. E olha o que a gente vive hoje. Como nós não temos ainda todo um novo arcabouço, a gente usa um pouco do que existe e um pouco do que está sendo feito. É difícil você entender isso. É difícil até os comitês entenderem isso. Hoje a gente tem aprovação por um único comitê. Mas, curiosamente, os outros comitês nos estudos multicêntricos seguem dando exigência. E aí você diz assim, nossa, mas e o que eu faço? Será que a indústria corre o risco de fazer um projeto numa instituição que o comitê de ética dela, mesmo tendo a aprovação de um centro, de um CEP coordenador, que o seu comitê deu 10 exigências, e você é uma indústria, você tem um compliance, e aí você fala, eu não vou ligar porque esse CEP falou, paciência, segue. Então, evidentemente, a gente ainda tem essas questões, né? Treinar no uso do dispositivo. Muitas vezes a gente percebe que o problema não é o dispositivo, é quem está atrás dele. Porque a pessoa precisa ser treinada. A gente já conduziu estudos com algumas questões que envolviam uma cirurgia, e você tem que treinar o cirurgião. Porque o problema, às vezes, não era aquela prótese, por exemplo, aquele dispositivo, era a técnica utilizada. Então, nós precisamos treinar aquelas pessoas para garantir que o procedimento se dará numa maneira alinhada. Eu nunca vou esquecer de um estudo que foi feito na área de cardiologia, e uma medida importante era ferir pressão. E a gente colocou um monte de cardiologistas numa sala para ensinar como que eles iam fazer a ferição da pressão. Por quê? Porque a medida de pressão era extremamente importante. Então, eles tinham que ser treinados nisso. E não é simples treinar, porque nós vamos falar aqui de treinar os profissionais médicos, eventualmente dentistas, a gente tem estudos na área de odonto, e nem sempre é simples você falar que vai treinar aquele profissional, porque ele até fica magoado muitas vezes, né? E assim, ele magoa, porque como assim, né? Você vai dar um treinamento? E esse treinamento muitas vezes tem que ser recorrente, né? Durante o estudo, existe uma jornada do participante de pesquisa. Então, como é que eu vou garantir essa jornada? Como que eu vou garantir que critério de inclusão e exclusão está ok? Aí, às vezes, você ouve assim, esse participante tem vários critérios de inclusão e no critério de exclusão só tem um que não está bom. Mas é só um. Acho que tudo bem. Não é tudo bem. Mas na minha prática clínica eu colocaria ele. Pois é, mas nós não estamos falando da sua prática clínica, eu estou falando de uma investigação clínica e você tem que seguir a regra. E isso é muito complicado. Então, a gente tem que garantir que não vai ter violação de inclusão. E isso é difícil, porque se ele for um violador, aí, evidentemente, no final a gente tem problemas, né? Aí a gente usa o dispositivo, mas tem que fazer follow-up disso, né? Como é que vai ser essa jornada? Quando o estudo terminar, eu vou manter contato com esse participante? Eu vou explicar para ele, quando eu tiver registrado esse produto, anos depois, eu vou fazer contato com ele para falar com ele, sabe aquele estudo? Deu certo ou não deu certo? Como é que eu garanto esse contato com ele? Aí a questão da LGPD precisa ser pensada também, não é? Mas explicar para esse participante é uma coisa muito difícil. Eu não sei aqui quantas pessoas já fizeram aplicação de termo de consentimento. Aí as pessoas falam, mas o termo está assinado.
Não adianta o termo estar assinado. Num processo de inspeção da Anvisa, a pergunta vai ser como foi o processo de obtenção. Assinar, participante de pesquisa assina o que você pedir para ele, principalmente se o médico falar para ele. Assina qualquer coisa. Agora, os termos de consentimento, às vezes, têm 15, 20 páginas. Os nossos participantes, muitas vezes, mal sabem ler. Então, como foi o processo, né? Então, esses processos, essa gestão da qualidade, não é um amontoado de pop. Eu tenho um ódio de pop. Porque as pessoas acham que qualidade é ter um amontoado de pop. Dá muita raiva disso. Tem um monte de pop, ninguém nem sabe o que está escrito naquele pop, mas tem pop. Tem pop até de como acende a luz daquele lugar. Gente, que inutilidade. Então, a gente precisa, evidentemente, entender que é importante ter processo para recrutar, ter processo para consentir. Isso é importante. Tem que ter processo para as pessoas entenderem, né, como é que usa aquilo. Como é que o operador vai usar aquele dispositivo? Ele tem instruções de uso do produto? Tem todo um conjunto de manuais para que ele entenda disso? Como é que vai ser esse follow-up, não é? Quer dizer, às vezes você escreve um projeto e você percebe uma dificuldade na elaboração do projeto. Por exemplo, não tem janela. Tá, eu vou fazer um projeto, eu tenho que fazer o procedimento no dia 5, e o participante vai voltar no dia 7. Tá, e se ele não voltar no dia 7, acabou o projeto? Gente, quem escreve o projeto tem que entender de projeto. Não é? Então, eu tenho que entender que participante de pesquisa não é rato. Porque o rato, você faz o teste e volta com ele lá na gaiola. Os pacientes vão embora para casa, e depois eles não voltam. Então, como é que eu vou trabalhar para garantir esse follow-up desses participantes? E a questão da segurança, né, gente? O tempo todo eu tenho que garantir a rastreabilidade de tudo. Os dados devem ser álcool a mais. Então, isso é bastante importante. E eu vou ter monitoria para isso, com relatórios de monitoria, né? E registrar tudo o que a gente está fazendo. E aqui outro problema, né? Pede para um cirurgião fazer o registro bem extenso de tudo o que aconteceu naquela cirurgia. É difícil, porque ele não quer escrever tudo aquilo. E só que aí, como é que eu provo para a Anvisa que ele fez aquilo? Aí eu falo, então, doutora Mariana, isso aqui ele é super bom, entendeu? Mas ele não escreveu nada. Só acredita nele? Ela não acredita. É terrível essa moça. Eles não acreditam. A gente faz tudo, mas eles não acreditam na gente. Então, nós temos que comprovar. E onde a gente encontra problema? No momento da inspeção. A Anvisa tem feito inspeções e é vergonhoso o que a Anvisa tem encontrado. É vergonhoso. Porque não são coisas do outro mundo, são coisas básicas. E a Anvisa, de repente, emite aquele relatório e você fala, nossa, gente, que vergonha. E aí a gente reclama, né, que não dá para fazer pesquisa, enfim. É que a gente, de fato, não sabe fazer a nossa lição. Então, a monitoria é fundamental nesse processo e é obrigação do patrocinador. Essa é uma coisa que é importante que fique clara. Tem que ter monitoria do patrocinador. Ele precisa fazer monitoria. E aí, depois do ensaio, né, gente? Acabou o ensaio, você faz os relatórios, analisa os resultados e, enfim, tomara dê certo, né? Mas isso é pesquisa, pode dar errado. E é isso que os gestores das altas instituições precisam entender. Pesquisa pode dar errado. Aí não adianta o marketing pressionar. Olha, tem que acabar logo essa pesquisa aí, porque eu quero registrar. Pois é, mas eu estou fazendo pesquisa, pode ser que no final dê errado. E dar errado é bom, porque a gente aprende. Então tá bom, no próximo projeto, né? O duro é conseguir o próximo, depois que deu errado esse, né? Ninguém vai querer fazer outro. Mas, enfim, a gente tenta. Aí a gente encerra, faz a reconciliação de tudo, arquiva os documentos pelos prazos previstos nos protocolos. Lembrar que prontuário médico, eu sigo regras do Conselho Federal de Medicina, então eu tenho que armazenar esses prontuários, as minhas CRFs, se elas são eletrônicas ou não. E aí a gente analisa os resultados e, obviamente, dando tudo certo, a gente vai lá na Anvisa e fala, então, Anvisa, registra aí para a gente agora, né? A gente espera que ela possa registrar. Muito bem, é simples assim. Se a gente fizer tudo isso, vai dar super certo e a Anvisa vai dizer, legal, vamos registrar o seu produto. Aí, vocês vão para a Conitec, para ver se a Conitec incorpora, né? Mas aí o pessoal de acesso vai poder avaliar. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos.
Muito obrigada por esse painel. Além de extremamente interessante o assunto, tem uma perspectiva de stakeholders distintos que se complementam, que fazem esse diálogo. Então, a doutora Mariana começando trazendo um pouco do edital, que foi disruptivo, que é disruptivo, inovador. Veio com a versão 2.0, agora turbo. Doutor... Tá ruim? Está ouvindo melhor agora? Funcionou. Vocês conseguiram ouvir? Quer que eu comece de novo? Repita. Deu? Dr. Pierre, por trazer a experiência riquíssima de como que foi, de como está sendo a participação. Fico muito feliz que já, depois de anos, seja possível começar inicialmente o processo. Doutora Grace, que trouxe de maneira assim, muito didática e até posso dizer divertida a complexidade de como é a pesquisa clínica. Foi muito obrigada. E até conversando um pouco sobre esse diálogo que vocês trouxeram, que o edital permitiu isso, essa conexão, eu queria entender daí um pouco de vocês, um pouco de cada visão e perspectiva distinta, como que vocês entendem a importância desse edital até para o desenvolvimento e para o fomento da pesquisa clínica aqui no Brasil. Vocês entendem que isso já pode moldar uma diferenciação, pode atrair mais empresas para realmente fazer pesquisa clínica aqui no país? Eu queria entender um pouco da perspectiva de cada um. Pode iniciar com o Dr. Pierre, depois a gente segue. Eu adorei a... Acho que está com... Agora sim. Eu gostei muito, adorei ver a doutora Grace e a Mariana falarem. Cada passo, cada slide da doutora Grace vinha um filme com 300 exemplos na minha cabeça, que eu vivi tudo aquilo. Mas talvez a pior parte é com os advogados, sabe? Eu devo ter feito ao longo da minha carreira vários estudos de First in Man, um de empresas do Brasil e outro como contratado de principal investigador de empresas multinacionais. E aquilo seria fantástico fazer dentro do meu departamento na universidade. Eu nunca consegui fazer dentro da universidade, porque ou eu perdi o protocolo para o Chile, para a Universidade Católica do Chile, ou eu perdia para outra universidade que era mais célere em todo esse processo. Eu acho que existe aqui uma questão fundamental, que é a pesquisa clínica, o entendimento da pesquisa clínica na academia. Eu vou me focar nisso aí, que eu acho que a gente tem boas universidades, tem bons pesquisadores, mas a gente não ensina a fazer pesquisa clínica em nenhum momento. Se você perguntar para um aluno de 5º, 6º ano de medicina, se ele tem a mínima ideia como é que aquela pastilha branquinha que o paciente identifica sai do laboratório e chega na prateleira, ele não tem a mínima ideia. Ele não tem a mínima ideia que a pesquisa clínica é uma profissão, é uma especialização que ele pode fazer, é uma residência que ele pode fazer, ele pode se dedicar, e o quão isso é importante. O outro lado, a instituição não entende a pesquisa clínica. E os legisladores não entendem a pesquisa clínica, sem falar dos advogados, como a doutora Grace já citou aqui, eles são fantásticos. Então, eu acho que começa daí a transformação de tudo isso. O programa da Anvisa, ele já pega um estágio muito mais avançado de tudo isso, que é a parte mais importante, onde aquela startup vai ter a oportunidade de finalizar seu projeto. Daí para frente tem muito mais tempo ainda de investigação, depois do First in Man, do Feasibility, vai ter o Pivotal, vai ter uma infinidade de coisas. Mas ele não vai chegar lá se ele não fizer essa primeira parte. E o programa da Anvisa é fundamental para te levar até ali, né? É muito importante. Então, claro, mais uma vez isso jogou um papel muito importante, mas eu acho que a questão da pesquisa clínica lá atrás é fundamental a gente mudar esse comportamento, esse conhecimento que não existe dentro da academia com relação a isso.
eu falo em nome da Anvisa, mas não tem como também não ser um relato pessoal, né? Acho que as duas coisas elas não se desconectam, acho que para ninguém, né? Nem para o pesquisador, nem para o regulador, nem para o patrocinador. A gente, como profissional de vigilância sanitária, ouvir que o fruto do nosso trabalho deu um vigor a um projeto de uma startup brasileira que pode ajudá-lo, então, né, a alavancar um projeto que é disruptivo, que é inovador e que vai poder trazer saúde às pessoas, e que isso é ciência brasileira, assim, traz uma satisfação profissional e pessoal muito grande para nós, assim, né? Fazer parte de um projeto desse, tecnicamente, assim, pelo ofício já era muito interessante, mas a gente vê o impacto que isso tem, é aprendizado e é uma surpresa para nós também. Dito isso, gostaríamos imensamente de termos milhares de inscritos para termos 100, 200, 300 vagas de acompanhamento, termos uma área específica só para acompanhar a inovação dentro da Anvisa. Nós sonhamos com isso também. Mas a gente, agora, né, nesse momento, que já é o 2.0, segundo momento do edital, a gente dá mais um passo de formiguinha, e como agência tentando fazer a nossa parte para realmente ajudar no fomento à inovação em dispositivos médicos nacional. A gente vê que estamos colocando uma luzinha nesse assunto, né? Olha que nós estamos na Feira Hospitalar aqui, com um empreendedor brasileiro, com a doutora Grace, que com todo o seu conhecimento, tenho certeza que muita gente conhece muito da realidade de pesquisa clínica, mas tem pessoas que nunca tiveram contato com uma masterclass dessa, como a doutora Grace, vão sair daqui com muita informação. Então, a gente está acendendo essa luzinha sobre esse assunto, nós estamos aprendendo também, nós estamos convivendo com as dores, com os questionamentos. Às vezes eles falam assim, nossa, se a gente tiver que fazer tal coisa, isso vai atrasar o nosso projeto em tanto e a gente não vai ter fôlego para chegar lá. E aí a gente traz o questionamento para dentro, conversa com outras áreas da Anvisa, vê como que a gente pode ajudar a encaminhar o projeto de um empreendedor. Então, nós vemos que é pouco, mas que nós estamos conseguindo contribuir com o desenvolvimento de inovação no Brasil de alguma forma. Está muito longe de ser o suficiente ou o que a gente sonha, mas eu creio que o novo edital vai trazer um pouquinho mais de vigor, assim, né, para quem precisa empreender. Durante o contato com os desenvolvedores dos projetos, a gente realmente viu muito desconhecimento com relação à ciência regulatória, né? Eu acho que existe uma grande deficiência no nosso país, assim, do conhecimento dessa ciência. Nós tentamos estar sempre presentes em eventos, tentando disseminar, né, explicar os quês e os porquês da nossa regulação, das nossas exigências, fazendo webinars, enfim, a gente gostaria de estar muito mais presente, né, e no ambiente das discussões com os diferentes desenvolvedores, né, que participam do edital, a gente vê que em algumas reuniões, nós explicamos como é que é o passo a passo, e eles falam, nossa, eu não tinha ideia que isso existia, não sabia nem o que era uma RDC. Né? Eu já tive a oportunidade de participar de algumas inspeções de BPC. A questão dos TCLEs ela é realmente muito grave, então, às vezes, na verdade, todas as vezes, você vai ter achados do TCLE, da assinatura, de data, muitos problemas realmente. Então, eu imagino assim, se existe um desconhecimento tão grande do que é pesquisa clínica, imagina do que é a regulação da pesquisa clínica, né? Mas a gente espera que isso evolua, que essa iniciativa da Anvisa também ajude esse assunto a evoluir, a crescer, e que vocês também multipliquem esse conhecimento aí com os demais e venham e participem e tragam a inovação, então, para o nosso país. Bom, tem sempre o primeiro passo, né, gente? A gente, né, se eu quero chegar até o Rio de Janeiro, eu tenho que dar o primeiro passo. E é o que a gente está vendo agora. Então, essa iniciativa da Anvisa, sem dúvida nenhuma, é extremamente relevante. Nós falávamos um pouco antes aqui que, no passado, nem havia essa divisão na Anvisa.
dispositivo estava junto com o medicamento, e, de repente, hoje a gente tem um setor específico para isso. Então, sim, são passos que vão sendo dados. E tomara que isso sensibilize o governo federal para ampliar o quadro de colaboradores da Anvisa. Porque a gente tem que ter essa visão também. Quer dizer, não adianta você falar que a Anvisa demora, que a Anvisa... Tá, mas quantas pessoas tem? E aí é uma coisa terrível, porque as pessoas adoram comparar a Anvisa com a FDA. Então, se é para comparar a Anvisa com a FDA, então vamos comparar em todos os sentidos. Não é? Porque quantas pessoas trabalham num setor semelhante no FDA? E quantas a gente tem aqui? Então, assim, tomara esse processo realmente sensibilize o governo federal. Vamos ter agora, né, provavelmente, uma troca de ministros, enfim, né, a partir de janeiro, que exista essa sensibilização. Com relação à universidade, Pierre, os pós-graduandos é muito triste mesmo, porque, de repente, eles descobrem, por exemplo, o cargo de MSL. E eles ficam super felizes, eles querem ser MSL, eles nem sabem o que é isso, mas eles dizem, ganha bem. E vai trabalhar na indústria e ganha bem. Então, assim, é um trabalho. A gente tem tentado fazer isso, mas é muito difícil. E se a gente não melhora a base, fica muito difícil arrumar lá na frente depois. Então, talvez as indústrias tenham também esse papel, né, de colaborar com esta formação dessas pessoas. Eu encontrei aqui alguns ex-alunos. Fiquei feliz, está vendo? Serviu para alguma coisa. Né? Espero que eles me façam passar vergonha. Mas certamente... né? Mas certamente acho que isso contribui muito, viu? Mas é um passo de cada vez. Eu acho que a gente não pode dizer assim, não, poderia ser melhor? Poderia, mas ok, estamos trabalhando, né? Eu concordo, e até como a doutora Mariana disse, é um piloto, então a gente vai aprendendo no meio do caminho, né, e desenvolvendo e melhorando. Até pelo tempo está um pouco curto, eu vou só finalizar com a última pergunta direcionada à doutora Mariana. Se você pudesse compartilhar um pouco do aprendizado do edital versão 1.0 para 2.0, o que houve de melhoria? E você também disse que haverá uma restrição das empresas que participarem com projetos, se elas não tiverem essa devolutiva de acompanhamento, que elas serão retiradas. Tem uma perspectiva já de, se acontecer isso, puxar um outro projeto que não tenha sido selecionado? É algo que a gente pretende fazer, a gente vai desenhar o como, né? Mas é isso, tudo foi aprendizado entre o primeiro edital e agora esse segundo, porque é o que eu falei, foi a iniciativa inédita, foi um piloto mesmo, assim, nós não sabíamos o que esperar, tanto que nós vimos até muitas deficiências na forma como a gente capturou as informações inicialmente, a gente ficou quase maluco para tentar, inclusive, entender os projetos. Então, agora nós vamos solicitar desenhos de projeto, definição de etapas, uma descrição mais detalhada, a gente vai ter um formulário muito melhor para nos auxiliar, porque ele foi bastante cru, novamente, porque a gente não sabia o que esperar, né? Então, agora foi isso. A gente fez essa restrição para os projetos que estiverem já um pouquinho mais desenvolvidos. Não vamos deixar de acompanhar aqueles projetos que manifestarem a sua vontade de permanecer no programa. A gente já teve várias vezes participantes que vieram nos questionar assim, nossa, mas eu tenho um prazo? Né? Não, você não tem prazo. A gente entende, e isso também é um dos aprendizados. Como é o ritmo do desenvolvimento, né? Como eu falei, a gente está tão acostumado com tanto trabalho assim, e receber tanta coisa assim, e processar isso numa velocidade tão grande, que a gente viu que, na verdade, na hora de desenvolver, a coisa é bem diferente. Então, isso já é um aprendizado. As barreiras que foram encontradas, por exemplo, no caso do projeto do Dr. Pierre, que eles vinham explicar para a gente todas as barreiras que eles iam encontrando, e nós também aprendemos com outras áreas da Anvisa, por que aquilo não poderia ser feito daquela forma, por que aquela restrição foi colocada, como que a gente poderia trabalhar aquilo. E nós temos também dentro da agência, uma comissão, que é da DICOL, que também está acompanhando projetos de inovação, porque nós temos projetos de inovação na área de medicamentos, na área de terapias avançadas, até na área de cosméticos. Então, eles também começaram a prestar mais atenção
como que nós vamos dar respaldo às áreas técnicas quando elas tiverem algum problema com esses projetos. Então, a gente também está tendo uma abertura para cima. Então, está sendo um aprendizado imenso. Nós tivemos mais contato com portos, aeroportos e fronteiras. Nós tivemos mais contato com outras áreas. Eles entraram também na jogada, nas reuniões, tirando dúvidas. Então, eu não sei nem listar o tanto que a gente aprendeu. E eu acho que nós vamos ter muito trabalho pela frente, nós vamos ter guias que nós já identificamos, manuais que a gente já identificou que a gente vai ter que publicar. Eu já posso falar nós, porque hoje a CPPRO tem mais uma pessoa, que é a Márcia, que está aqui, e a gente tem muito trabalho pela frente, assim, para ajudar a orientar não só os participantes do projeto, mas todos aqueles que submetem pesquisa clínica para a Anvisa, aos poucos, né, vamos trabalhando devagar e vamos fazendo. Mas eu acho que a gente vai entrar um pouquinho mais preparado, sabendo melhor o que vai chegar e como captar essa informação dos participantes de uma forma que a gente entenda melhor os projetos e já consiga também fazer esse acompanhamento de uma forma mais segura, assim, sabendo melhor o que vai chegar. Foi? Super obrigada. Eu vou passar as palavras ao Márcio, mas antes agradecer mais uma vez por todo o background que vocês trouxeram, pelo trabalho que vocês estão realizando, parabenizar e reconhecer pela iniciativa. É extremamente importante, até pensando também, nós como pacientes, a gente tem falado muito sobre a inovação, sobre como que a gente pode pensar ali no end-to-end, mas pensando em nós como pacientes também no sistema. Então, reconhecer e parabenizar mais uma vez e agradecer. Vou passar para o Márcio. Bom, primeiramente eu queria agradecer Mariana, doutora Grace, doutor Pierre, Vivi, acho que um assunto tão denso, né? E foi falado, a gente conversou aqui de uma forma tão descontraída, né? Leve, né? Acho que ano passado a gente já teve, né, a primeira palestra, né, com a participação da Mariana, teve um grande público, hoje maior ainda, né? Cada vez mais esperamos deixar permanente, né, esse painel para o ano que vem a gente trazer mais novidades. E só fazendo um paralelo de tudo que vocês comentaram, né, a questão da importação, recentemente a BIMED participou da consulta dirigida e ali já tem alguns mecanismos de facilitação, né, não só para a pesquisa clínica, mas para outros, né, para as outras modalidades, né, finalidades. E relacionada ao fomento, né, das pesquisas, tal, a BIMED tem agido, né, tem feito algumas iniciativas, né, a gente recentemente assinou um memorando de entendimento com o IPT, o Inova USP, né, e a questão para facilitar a pesquisa, né, enfim, aprimoramentos de produtos aqui no Brasil, mas também a gente tem sempre um bom relacionamento com a Embrapif, INEP, Senai Sematec, entre outros, né, sempre para também ajudar os PPI, PDIs, então tudo isso que a gente tem para ajudar as empresas ali a desenvolver, né. Então, a BIMED fica sempre, todo o time, né, de RIG, regulatórios ali à disposição para instruir e ajudar, né, em todos esses projetos. Então, eu queria agradecer a todos. O próximo painel a gente começa em uns 10, 15 minutos. Tá? Aí não vai ter problema que o seguinte começa só às 2, então a gente tem 3 horas para falar de motivos de entretenimento se precisar. Então, estamos cobertos. Tá bom, pessoal? Obrigado.